Muito bem, pessoal, vamos lá para mais um painel do Sapiranga Summit 2022, neste último dia de evento. Teremos agora o painel Captação de Recursos para Fomentar a Inovação e o Empreendedorismo. Como painelistas, teremos ele que é especialista em inovação e fomentos, mestre em organizações e sustentabilidade, professor conteudista e atua como analista técnico na gerência de inovação e tecnologia do Senai. Eric Álvaro Fernandes. Também ele que é empreendedor, investidor de startups, atualmente é CEO da Inbuilt Brasil, pioneira na utilização de nanotecnologia para uma entrega mais eficiente de nutrientes no organismo. Luiz Canabarro Cunha. Ele que é pró-reitor de pesquisa, inovação e pós-graduação do IFSU, professor, doutor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio Grandense, o IFSU, possui graduação em Tecnologia em Fabricação Mecânica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica, tendo mestrado também no PPGM da URGS, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Minas, Metalúrgica e Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também doutorado. Vinícius Martins. E ainda ele que é atualmente gestor de projetos de inovação do Sebrae RS, atuando diretamente no desenvolvimento e acompanhamento de mais de 350 projetos, tanto via empresas de pequeno porte dos mais distintos setores econômicos, como incubadoras e parques tecnológicos. Envolvido no ecossistema de inovação, é responsável pela ideação, desenvolvimento e execução de hackathons e projetos de encadeamento tecnológicos nas áreas de robótica, games, automação, tecnologia assistiva, moda, saúde, varejo, entre outros. Gustavo Moreira. Também teremos como painelista ele que é diretor técnico científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, graduado pelo Instituto de Biociências da URGS com o título de bacharel em Biofísica. Tem mestrado e doutorado em Bioquímica pela URGS. Realizou o pós-doutorado no laboratório de James McCauley, na Califórnia, investigando mecanismos celulares da plasticidade sináptica. Em 2003, assumiu o cargo de professor adjunto no Departamento de Farmacologia da URGS. Atualmente é professor, vice-diretor do Parque Científico e Tecnológico da URGS, e coordenador do Laboratório de Pesquisas em Câncer do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Rafael Hesler. E o nosso mediador será ele, que atualmente é professor adjunto nível 1 da Universidade Federal do Rio Grande da FURG, né, e tem experiência na área de administração com ênfase em gestão de custos, gestor do Ciantec, Parque Científico e Tecnológico da FURG, Arthur Gibon. Este então, painel Captação de Recursos para Fomentar a Inovação e o Empreendedorismo aqui no Sapiranga Summit. Excelente. Uma boa tarde a todos. É um prazer estar de volta aqui ao palco do Sapiranga Summit. A gente tem tido ótimas palestras, ótimas reflexões, né, nesses 3 dias. E agora a gente vai conversar com especialistas, alguns dos especialistas, deste que é um tema muito sensível, né, para quando a gente fala de inovação, que é o fomento. Não se faz inovação, e não é no Brasil, não se faz inovação em país nenhum do mundo sem recursos, né? Na maioria das vezes, recursos que vêm dos governos, como é o caso de alguns que estão aqui representando, mas também das organizações e entidades que movimentam a inovação, né? E também do setor privado, evidentemente. Então, aqui a gente tem especialistas do Senai, o Eric, o Cunha, o empreendedor, o Vinícius, pró-reitor de um instituto federal, o Gustavo trabalha no Sebrae, e o Rafael, diretor da FAPERGS. Então, nós temos aqui a casta, né? Ou pelo menos boa parte dessa casta de pessoas que entendem como é que funciona o fomento para a gente poder desenvolver inovação. Tá?
Eu vou começar. Então, a gente vai fazer um bate-papo, a gente tem muitas pessoas, o assunto é extremamente importante, então, vocês saibam que a gente vai só dar uma pincelada, não vamos conseguir falar tudo, né? Eu vou fazer perguntas aqui, a gente vai trabalhando dessa forma, e fiquem à vontade, vocês que estão aqui presentes no auditório, mas também quem nos acompanha de forma virtual, a encaminhar perguntas pelo Instagram do Inova Sapiranga. Tá? Eu vou começar fazendo uma pergunta para talvez o elo mais sensível aqui, que é o empreendedor, que é o Cunha, né? Que o Cunha representa aqui o anseio, né, de vários. E é legal a história do Cunha. O Cunha é um especialista também em captação de recursos para os negócios que ele já criou e que hoje ele está à frente, né? Então, Cunha, de forma muito direta, assim, fala um pouco dessa tua trajetória como empreendedor, mas fazendo essa conexão, né, com como é que tu conseguiu os recursos públicos, né, a tua experiência em conseguir os recursos, públicos ou não públicos, né, para os teus negócios. Obrigado, Gibon. Pessoal, boa tarde os colegas aqui. Eu vou pedir licença para falar de pé um pouquinho, para ser até mais rápido. Tem uma veia italiana, o cara tem que falar se mexendo, né? Sabe como é que é. Pessoal, boa tarde para todos. Eu queria primeiro só parabenizar a Prefeitura de Sapiranga e todas as entidades envolvidas aqui, em nome da prefeita, porque quando a gente vai empreender, a gente sabe que a gente tem que fazer coisas fora do normal, a gente não está naquele trajetória comum, né? Eu vi uma palestra do Thiago Nigro no Startup Weekend, que teve em Florianópolis agora há pouco, que ele fala sempre assim, ó, que a gente deve tentar fazer coisas convexas todo dia, né? Fazer um pouco de coisas convexas todo dia, que são coisas que não são ordinárias. E um evento como esse, prefeita, certamente não é uma coisa comum que todas as prefeituras estão fazendo, então quero te dar os parabéns pela realização do evento, pela coragem também de fazer alguma coisa diferente e trazer esse ambiente aqui para o cidadão, para toda a região, né, do entorno e na cidade de Sapiranga. Gibon, eu costumo brincar, eu era estagiário numa empresa e um dos amigos do chefe da empresa estava lá e eu entrei para arrumar um computador, né, eu era aquele cara que ia lá quando alguém tinha dificuldade no Word, e esse cara era professor de uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, ele me chamou, isso eu estou falando de 98 para 99, tá, para ver como eu sou velho. Ele chamou, ô guri, olha só, eu sou professor numa universidade, eu quero dar aula via internet. Tem como fazer isso? Aí eu, cara, não sei, deve ter. Não, tu não entendeu. Eu quero fazer isso com meus alunos agora, nesse semestre. Eu quero ter, como é que a gente faz isso? Eu, cara, não sei, velho, eu estou mexendo no Word, que o chefe está brabo aqui, que não consegue botar o acento aqui ele. Não, assim, ó, se tu conseguir fazer isso comigo, tudo que eu ganhar, metade eu dou para ti. Opa, então, a veia empreendedora vem também, né? Vamos dar um jeito de fazer isso, né? E a gente montou, Gibon, na época foi o primeiro curso de extensão via internet do país, né? E aí, resumindo, foi bacana, a gente teve mais de 800 alunos em 3 cursos que a gente fez, depois a gente vendeu ele para uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, que era onde ele trabalhava, que era parceira do curso, né? E aí eu ganhei um dinheirinho, né? Eu tinha 20 anos, né? E minha vida cabia mais ou menos uma caixa de sapato, vamos dizer assim. E aí eu peguei esse dinheiro, achei, cara, eu vou ficar rico, imagina, eu estou com 20 anos, já vendi a minha primeira empresa, né? Meu primeiro negócio nem era bem uma empresa, não estava nada formalizado, né? E acabei indo para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá, voltei e abri uma outra empresa de desenvolvimento de o que hoje é cloud computer, né? A gente tinha um servidor dentro de um servidor de internet e a gente fazia serviços pela web. E aí a gente começou a ganhar dinheiro. E aí, Gibon, o que a gente fez? Nós somos de Porto Alegre, montamos um escritório no Moinho de Vento, mandamos fazer móveis sob medida, né? A gente tinha o plano de internet mais caro da época, todos tinham um celular, última geração, sendo que nunca um cliente foi até o nosso escritório. A gente que ia no cliente, porque o cliente que certamente é maior, a gente tem que ir atrás do cliente, né? O que aconteceu? A gente começou a ganhar dinheiro, e quando teve a primeira crise, a gente quebrou. Porque a gente não resistiu 6 meses, quando teve essa variação. Então, quando a gente fala em busca de recursos, a gente tem que também pensar em como é que são os nossos custos operacionais, né? Hoje eu sou sócio de 6 startups e invisto em mais algumas, e a grande maioria delas está em incubadoras, está em coworkings, né? A Inbuilt, que eu vou falar agora rapidinho, está dentro do Fevale Tech Park, lá de Porto Alegre, Hub One, onde com um custo muito reduzido, que seria só o condomínio de uma loja comercial, a gente tem
a sala, a internet, o ar-condicionado, segurança, a luz, o papel higiênico do banheiro, a limpeza, né? Então, todas essas coisas tem que pensar. Agora, falando de captação de recursos, né? Pessoal, tem dinheiro disponível no mercado, dinheiro público e dinheiro privado. O pessoal brinca assim que, quando você está desenvolvendo uma ideia, você tem 3 investidores, né? São os 3 Fs que são os investidores, né? É Family, Friends e Fools, né? Quem é que investe numa ideia. Só que, graças a Deus, hoje a gente tem também os fundos de fomento, né? Que conseguem apoiar a tua ideia. E não só apoiar a tua ideia, hoje em dia, os editais eles foram evoluindo. Antigamente, um edital da FINEP, por exemplo, ele só servia para financiar a pesquisa em inovação. Tá, meu amigo, e o empreendedor, como é que faz? Tu está te dedicando 100% a isso, tu vai sobreviver como? Tu vai te alimentar como? Tu vai pagar o teu aluguel como? Né? Então, hoje, os editais, inclusive os editais do Sebrae, Gustavo, parabéns pela essa evolução, já estão prevendo, inclusive, retiradas de prolabore para o empreendedor, para ele sobreviver junto durante a operação. A experiência que a gente teve agora com a Inbuilt, a gente fez um desenvolvimento em nanotecnologia para desenvolver uma entrega de nutrientes mais eficiente no organismo. Uma equipe de pesquisadoras de 5 farmacêuticas, capitaneada por uma pós-doutora, onde, ao invés da gente alavancar um capital próprio, que é uma coisa boa, mas perigosa, porque a paixão que tu está botando no teu negócio faz com que tu não tenha noção do dinheiro. Quando ele acaba, tu vai lá e aporta mais, tu vai lá e aporta mais quando tem uma dificuldade. Então, a gente pegou um recurso FINEP, chamado InovaCred, né? Muito fácil de pegar em termos burocráticos, a FINEP evoluiu bastante, e usamos esse dinheiro para financiar o projeto, né? O desenvolvimento do P&D. Só que uma coisa também, Gustavo, que a gente utilizou e que foi muito bacana, é que a gente botou no recurso da FINEP, no projeto, que a gente ia financiar o P&D e o lote piloto de produtos. E aí a gente pôde produzir o lote piloto e comercializar esse lote piloto, o que deu fôlego financeiro para vender e continuar com a empresa, né? Uma outra coisa que está mais comum em termos de financiamento agora, que a gente pegou com a Inbuilt lá no final de 2019, foi o crowdfunding. Não sei se vocês já ouviram falar de crowdfunding, né? Crowdfunding é o financiamento coletivo, e é um financiamento privado, onde tu tem agora, hoje, diversas plataformas que tu consegue fazer esse financiamento. A gente fez uma chamada CapTable, que é vinculada à Startse, né? Que é muito bacana, nós fomos pioneiros, a gente foi da primeira rodada da CapTable, e a gente conseguiu captar R$700 mil em troca de 10% da Inbuilt, quando ela estava começando a sua operação. Isso foi muito bacana, porque é um dinheiro que entra e te dá o fôlego também para você conseguir alavancar o teu negócio. Então, acho que depois a gente pode falar um pouco mais, quero dar espaço também para os colegas, mas tem fonte de financiamento, sim. E uma outra coisa é a seguinte, não pensem só no dinheiro que vai entrar, pensem também como é que vocês estão gastando esse dinheiro, principalmente com custos fixos. Tá bom? Obrigado. Legal, muito bom. Ótimo, Cunha. Eu vou passar para o Gustavo. Gustavo, o Cunha citou algumas vezes, porque citou o Sebrae, né? O Sebrae, a gente tem falado aqui em outros momentos, um grande parceiro da inovação, né? E que, dentre outras atividades, também tem editais, também aporta recursos às atividades de inovação. Fala um pouco aí dessa... E o Gustavo também é um cara bastante experiente nesse meio, está há bastante tempo fazendo isso. Então, fala um pouco aí da tua experiência e do que o Sebrae está colocando para a inovação no Estado. Tá bom. Boa tarde a todos. Aí, obrigado pela presença, obrigado, Gibon, e pela mediação e os demais participantes. Cara, o Sebrae tem muitas... por exemplo, tu falou que eu estou há bastante tempo, e já podem ver que eu sou mais veterano e pelos cabelos brancos, né? Estou no Sebrae já há 11 anos, e desde o início, lá, entre outras atividades, o que eu fiz desde o início lá foram esses editais de subvenção, que de alguma forma o Cunha comentou aqui. A gente já tem, cara, mais de 400 empresas beneficiadas e mais de 30 milhões repassados. Tá? Então, a gente tem empresa ali que saiu do zero para a empresa agora que foi comprada recentemente, a Bling de Bento Gonçalves, por 524 milhões. A gente tem aí uma mobile que se transformou em Zenvia, que fatura, acho que está 100 milhões, 200 milhões por ano. E com a gente lá ele faturava 400 por ano, era 400 mil reais. Ou seja, esses editais proporcionam, e o Cunha é um exemplo aqui que comentou, de oportunidades de negócio de empresas que esses editais, normalmente, o que eu estou envolvido, que é fomento, é recurso não reembolsável, e a empresa tem que dar uma contrapartida financeira.
a gente pega em startups, não necessariamente startups, mas empresas de base tecnológica. Tá? Então, quando a gente fala conceitualmente, aqui o evento Foca em Inovação, são projetos de inovação tecnológica, ou seja, para desenvolvimento de produto ou melhoria de processo. A gente pega empresas normalmente em estágio inicial. Tá? Atualmente, a gente tem vários projetos. O Rafael é um parceiraço nosso aqui em Tecnova, Tecfuturo, edital ProEdu, que é focado em educação. A gente tem o Doutor Empreendedor, versão 1 e 2, que são doutores que buscam empreender. Ou seja, a gente pega aí vamos dizer assim, um ecossistema bastante grande, aí, desde pesquisadores, potenciais empreendedores, dentro do Centelha, que é também um projeto junto com a FAPERGS. Então, são várias oportunidades que existem, e isso que o Cunha falou, acho que é bem interessante que ele falou, e eu vou dar um complemento só. Existe muito fomento, público, privado, ou seja, e eu vou te dizer assim que é fácil captar esse tipo de recurso. Tá? O que não é fácil é escrever bons projetos. Por que eu digo isso para vocês? Tá? Porque a gente recebe, e eu vou usar um termo bem popular, assim, para ficar bem forte, o que a gente recebe de projetos mal escritos, assim, de coisas mal estruturadas, de projetos ruins, é absurdo. Assim. O projeto não depende ruim pela questão da tecnologia, e sim pela questão da escrita. Então, acho que tem uma oportunidade muito grande aí de empresas de consultoria, as próprias universidades, parques, o próprio Sebrae ajuda nisso, de ajudar os empreendedores a escrever bem os projetos. O cara pode ter uma ideia muito boa, mas não tem a habilidade de escrever, e aí perde oportunidades excelentes. Então, reforço, não é difícil captar esse tipo de recurso. Muitas vezes, sobra recurso nos nossos projetos. O ProEdu, que o Rafael está aqui, que é da área de educação, aconteceu isso. A gente tinha recurso, a gente conseguiu contratar 9 projetos com foco em educação do ensino básico, mas tinha recursos para outras empresas, só que não tiveram bons projetos. Então, acho que isso é uma coisa que tem que estar no radar de vocês. Tem chance, mas tem que caprichar, senão não ganha. Muito bom, excelente, Gustavo. Eu vou fazer o parceiro do Sistema S, ali, o Senai, né, outro grande parceiro. Eric, fala um pouco como é que a indústria, né, e em especial o Sistema S relacionado à indústria, está fomentando a inovação, em especial aqui no nosso estado. Né? Boa tarde a todos, agradeço o convite. O Senai ele vai trabalhar, o Sistema S como um todo, né, vai trabalhar em cima daquela carência. Todo mundo conhece o Senai mais pela educação, mas chegou um momento que começou a terem os empreendedores, as empresas, e elas demandarem essa evolução. Foi a partir daí que o Senai abriu uma outra linha que a gente chama de serviços tecnológicos de inovação. Então, nós trabalhamos com consultoria, metrologia, investimentos em PDI. Vocês vão perceber que há muito esforço colaborativo entre FAPERGS, Sebrae, Senai, construindo cada vez propostas melhores. Melhores não só no sentido financeiro, mas também que atendam realmente a necessidade do industriário, do empresário gaúcho. Tá? Nesse sentido, reforço o que o Gustavo disse, escrita de projeto é muito importante, é o que te coloca dentro de um edital, é o que te parametriza para fazer uma boa gestão posterior e é o que te alavanca o produto no final, quando você vai precisar pôr ele no mercado. Se você estrutura bem o seu plano de trabalho, o seu projeto, o seu resultado final vai sair melhor do que se você chegasse de qualquer jeito. Aí vale exatamente um apontamento fundamental que o Gustavo fez, que o Senai também tem, o Sebrae também tem. Procurem essas instituições, elas não só estão ali para quando o projeto está contratado e a gente está executando, mas estamos ali para escrever, para trabalhar essa ideia, para amadurecer essa ideia e aproveitar realmente a oportunidade de subvenção. Editais, como o Luiz falou, tem muitos, só que eles às vezes têm públicos específicos, têm regramentos, têm coisas, detalhezinhos que te colocam dentro dele ou te tiram. Né? Então, não é uma simples escrita de um único projeto, você vai conseguir atender qualquer edital, não é isso. E aí, valer-se dessa ajuda, valer-se dessa estrutura para construir esse projeto e potencializar a aprovação, não vou dizer que vai ser aprovado, porque sempre tem um critério avaliador, uma unidade isenta avaliando esse projeto, pode ser que ele não aconteça. Mas o principal foco é, se é uma ideia inovadora, se é algo que você vai arriscar, todo edital de fomento de subvenção é para você dividir riscos. Ao final, ele pode não dar certo. Isso é normal dentro disso. Tá? Mas, ao final, quando chega ao final e você, de repente, descobre que não deu certo, o prejuízo não é só da empresa. A gente está dividindo o prejuízo junto com vocês.
né? A gente está correndo risco junto com vocês. E é por isso que vocês devem procurar a gente desde o começo, minimizar essa possibilidade de risco que, mesmo que a gente trabalhe junto, ainda vai existir no final do projeto. Acho que esse é o principal papel, né? Aqui, vou falar um edital nosso, que é com a FAPERG, junto com o SEBRAE, junto, que é o edital Gaúcho de Inovação, é exclusivo aqui para o Rio Grande do Sul, né, para atender empresas gaúchas, as indústrias gaúchas. Há a possibilidade das startups participarem também, então, sabe, é um foco que você não precisa nem estar competindo nacionalmente com outros editais, é só aqui. Então, oportunidades como essa que você deve aproveitar. Não deixe passar a ideia que você tem, procure essa ajuda, procure esse auxílio, trabalhe nisso, né? Amadureça essa ideia que ela tem muita chance hoje de encontrar uma fonte de fomento e de se concretizar, de se materializar em um produto no final. Ótimo, beleza, Eric. Eu vou agora falar com o Rafael. Ontem a gente falava aqui no palco sobre FAPERGS, o Daronco esteve aqui, a gente falou de ecossistema de inovação, Daronco da SICT, né? Falamos de ecossistema de inovação, e aí, em dado momento, a gente, né, falou, pô, FAPERGS, né, que tem tido uma dobradinha, agora o Eric levantou também essa bola, o que é bacana, porque essas instituições, elas trabalham juntas, elas promovem editais juntas, né? E aí falamos da FAPERGS, né? O Rafael, então, como diretor da FAPERGS, fala um pouco do que a FAPERGS tem feito, e a gente sabe, né, que tem sido, esses últimos anos, a FAPERGS tem colocado muita grana na inovação, mas fala um pouco para nós aí do que está acontecendo. Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento e parabéns por esse espaço aqui. Então, parabéns a toda a equipe organizadora e participante, né, esse belo auditório. Prefeita Karina, muito obrigado por nos receber. Bom, a FAPERGS é uma agência de fomento, uma agência pública, estadual, de fomento à pesquisa, tecnologia e inovação. Ela é a agência aqui no Rio Grande do Sul, ela é equivalente de outras FAPs, que existem hoje em todos os estados brasileiros. Responsável, portanto, por formular e implementar políticas de apoio à ciência, tecnologia e inovação em âmbito estadual, às vezes também em âmbito nacional, em parceria com outros, usando para isso recursos públicos. Dentro do portfólio de apoio da FAPERGS como agência de fomento, como deve ser em qualquer agência de fomento, nós temos desde projetos bem voltados para a pesquisa básica, para a geração de conhecimento fundamental, até projetos de pesquisa muito aplicada, já perto, né, das fases finais de inovação. Nós temos programas para apoiar desde projetos de pequeno porte para pesquisadores individuais, com algumas dezenas de milhares de reais, até formação de grandes redes que envolvem vários laboratórios acadêmicos, várias universidades, empresas, startup, indústrias, setores governamentais, e aí apoios para projetos mais estruturantes na casa dos milhões de reais. Este ano foi particularmente bom, nós tivemos o melhor ano da história da FAPERGS, certamente, tanto em valores absolutos quanto em valores corrigidos, e também o melhor ano em termos de lançamento de grandes programas digitais de grande volume. Nós não somos uma agência que faz necessariamente a política do governo do Estado, nós somos uma agência autônoma da administração indireta, portanto, os mandatos dos diretores e as políticas não acompanham os mandatos dos governos, né? Elas são política de Estado, realmente, e nós não somos indicados como cargos de confiança do governador, nós somos indicados pelo Conselho Superior com base nas indicações da comunidade científica. Nós temos basicamente dois tipos de beneficiários de projetos na FAPERGS. A FAPERGS só dá, para quem não está, né, familiarizado com o sistema, fomento não reembolsável, né, é grant, não é empréstimo, né, a juro baixo, não é nada disso, não são linhas de crédito, é dinheiro público realmente dado, onde não se espera dinheiro de volta. Nós não gostamos, inclusive, de receber dinheiro de volta. O que nós gostamos é que os projetos sejam realizados. O que tem que entregar, no fim, é o projeto realizado. Os clientes, digamos, os indivíduos que podem receber e se responsabilizar pelos auxílios são ou pesquisadores de universidades, geralmente um professor universitário, né, com um doutorado, quadro de uma universidade, de uma ICT, uma instituição de ciência e tecnologia estadual, no geral são universidades, com sede no Rio Grande do Sul, e de alguns anos mais recentes para cá, empresas, principalmente startups, né? Então, nós temos uma série, um portfólio de programas
vários deles em parceria com o SEBRAE, com o SESI, alguns de âmbito nacional que nós implementamos no Rio Grande do Sul, parcerias com o FINEP, CNPq, e alguns programas próprios de apoio a empresas e startup. E aí o nosso destinatário do recurso é o empresário, né? É o sócio administrador da empresa. E aí tem Doutor Empreendedor, né, foi mencionado, Tec Futuro, Centelha, Tecnova e assim por diante. Como nós temos uma apresentação aqui muito rápida, introdutória, não dá para mostrar os programas todos, mas todos têm informação, né, no site da FAPERGS, quando os editais abrem, também fica tudo lá. Então, explorando um pouco lá o site, as notícias, etc., dá para ter um pouco de conhecimento sobre os programas. É importante fazer um comentário geral final, que portanto, né, nós somos mais um órgão público, usando dinheiro público para fomentar empreendimentos inovadores, fomentar a criação e fase inicial de empresas startup. E isso não é uma coisa de país pobre, de país estatista, de algo assim. Isso é o que todo país desenvolvido ou que chegou a se desenvolver faz e fez, né? O Estado assume o risco da fase inicial dos empreendimentos inovadores, e isso é importante para o país, é importante para a economia. Claro que isso, obrigatoriamente, tem que estar inserido numa cadeia econômica, numa cadeia produtiva, onde os agentes privados, os financiadores privados, as indústrias maiores, etc., também estão envolvidas. E isso tudo tem que funcionar de forma coordenada, ou a coisa não chega a se realizar no fim. O nosso grande desafio, eu acho, é completar essas cadeias produtivas, é ter todos os agentes funcionando bem, todos financiando no seu papel, na sua etapa de financiamento, nos seus critérios, para que a gente realmente possa transformar ideias científicas, a partir da pesquisa gaúcha, no fim, em melhorias para a vida da sociedade. Em inovação, ou seja, em algo que não existia, que veio para melhorar a vida de alguém. Isso, para se concretizar, precisa da atuação das empresas, e as startups aí são, como demonstra a história das economias que deram certo, são peças muito fundamentais. São as peças que eu digo que libertam o conhecimento da academia e levam ele para um ambiente onde ele realmente pode se desenvolver de forma vinculada à sociedade. Perfeito, muito boa essa fala também, Rafael. E o Rafael, todos os editais da FAPERGS e da SEBRAE também, eu sei, e eu acho que do Senai também, a gente faz live, né, mostrando como operar, como entrar no edital, dicas de como escrever. Então, isso está tudo nos canais do YouTube, FAPERGS, SEBRAE, Senai, e é legal a gente dar uma olhada, né, para aprender, para ver como é que se resolve, como é que se escreve. Às vezes a gente tem dúvidas, né, além de procurar algumas pessoas para nos ajudarem, né, e agora eu vou chamar o Vinícius para conversar, e nós da academia fizemos muito isso também, ajudar na escrita. É legal a gente dar uma olhada nessas lives em que a gente mostra, em que essas instituições mostram como é o edital, né, o que está se esperando e como é que deve ser encaminhada a escrita. E só chama atenção, Arthur, que infelizmente por causa da lei eleitoral, a maior parte disso agora está derrubado. Mas volta agora, né? Então não tem as coisas do YouTube. Agora, né? Mas volta, e as redes sociais, mas volta depois do período eleitoral. Mas se alguém procurar agora, não vai achar a maioria das coisas. Aguarde o pós-eleitoral, que daí as coisas vão voltar lá para os canais. Não, é uma boa lembrança. Então, é só agora em outubro, já volta em novembro, tá? E aí, uma outra fala ainda do Rafael, que também o Gustavo e o Eric também citou, e de certa forma o Cunha. Tem dinheiro, pessoal, mas assim, não é dinheiro de graça, tá? Não é assim, eu vou receber dinheiro, eu faço o que eu quiser. A gente tem que ter muito cuidado, e eu tenho enfrentado isso, né, lá nas startups lá do Parque Tecnológico. As pessoas têm que ter a responsabilidade de gastar corretamente, de acordo com o plano de trabalho, e de fazer os relatórios, de entregar os relatórios. Então, a gente tem passado, e agora olhando para o Rafael, me lembrei, uma startup lá no Ocentec, no meu parque, lá em Rio Grande, recebeu dinheiro da FAPERGS e estava demorando para fazer a prestação de contas. Isso não pode acontecer, porque o dinheiro não é, ainda que não seja reembolsável, é um dinheiro do país, né? É um dinheiro investido na gente. A gente precisa, além de realizar o plano de trabalho e entregar o projeto, fazer a correta prestação de contas. Isso é importante para que esse ecossistema possa ir se alimentando. Bom, eu não vim para falar, eu vim para perguntar. Então,
Vinícius é meu colega lá do IFSU, né, colega acadêmico lá do IFSU de Pelotas, né? E aí é legal ver a tua visão. Estamos com problema no microfone do Vinícius, meus amigos aqui. Deu? É legal ver a visão da academia, né? Como é que a academia, de certa forma, a gente faz algum financiamento, porque, por exemplo, as startups que estão nos nossos ambientes, normalmente elas são subsidiadas para estarem lá por nós, né? Ou por parceiros, como esses que estão aqui. Mas como é que a academia está vendo isso, né? Dá essa visão acadêmica, porque a maior parte do conhecimento está vindo no Brasil da academia mesmo, né? Nós temos pouca iniciativa privada, centros de pesquisa privados, ou enfim. Como é que a academia está vendo todo esse fomento, né? Em especial aqui no Rio Grande do Sul, já que estamos com os atores locais aqui. Obrigado, Gibon. Então, primeiramente, eu quero cumprimentar aqui meus colegas no nome do Gibon, parabenizar a prefeita pelo empreender, né? Ser uma prefeita empreendedora que trouxe esse evento para cá, e isso também vai servir de capacitação para toda a comunidade de Sapiranga. Falar rapidamente que o IFSU é um instituto federal com 14 campos espalhados por 13 cidades dentro do Rio Grande do Sul. Nós temos um campus aqui na cidade de Sapiranga, então fiquem muito à vontade em buscar o IFSU. E o IFSU tem uma característica um pouco diferente das universidades, que nós temos o curso técnico, a graduação, especialização, mestrado e doutorado. Então, hoje nós temos 185 cursos técnicos, nós temos 33 graduações, 18 especializações, 4 mestrado, 1 doutorado, e estamos encaminhando para o 2º doutorado. Então, para a comunidade conhecer e buscar capacitação. Dizer que o Brasil é um país rico, o 25º país mais rico do planeta. O problema do Brasil é a distribuição. Então, nós temos que ir atrás do recurso, e lá no IFSU, nós vimos que nós somos uma instituição pequena, perto das grandes instituições. A URGS é uma universidade que eu fiz mestrado e doutorado, aprendi a desenvolver pesquisa, uma enorme universidade que tem graduações, mestrado e doutorado de todas as áreas possíveis, e outras universidades como a FURG, o FPEL, a Universidade Federal de Santa Maria, todas essas universidades disponíveis para a comunidade. Então, nós temos hoje 8 instituições, 7 universidades federais, 1 universidade estadual, 3 institutos federais, mais universidades comunitárias, universidades privadas. Então, o Rio Grande do Sul está muito bem de universidades, está muito bem da comunidade acadêmica para atender e desenvolver pesquisa básica, pesquisa aplicada. Nós, no IFSU, pensamos em algumas estratégias para buscar fomento, pensando nessa possibilidade. Então, desenvolvemos várias ações, criamos uma rede de incubadora, que já estamos trabalhando para a 2ª incubadora, para permitir com que as pessoas possam fazer incubar a sua ideia, um processo de pré-incubação e incubação. Nós teremos logo uma incubadora aqui em Sapiranga, pelo IFSU. Trabalhamos também com o escritório de projeto, criamos agora um escritório de projeto com esse interesse de fazer com que os servidores do IFSU, que os estudantes e mais a comunidade externa possam ir atrás do escritório de projeto para melhorar sua escrita de projeto, participar de outros projetos. E, para a gente ter uma noção exata de quantitativo de recurso eu ainda não sei, mas o valor da quantidade de editais a gente tem. Nós fizemos uma assinatura de uma plataforma chamada Financiar, pela Universidade Federal de Viçosa, e hoje eu fiz a busca na plataforma hoje, existe 1.054 editais disponíveis no Brasil. Não, no mundo, disponíveis para brasileiros. Então, tu pode buscar os editais no Brasil, das instituições como FAPERGS, FINEP, CNPq e CAPES. Aí, claro, FINEP e FAPERGS têm trabalhado muito forte para o aporte de recurso para o microempreendedor, para as startups, o SEBRAE também. Além desses editais, tem editais das instituições públicas, nós temos editais de grandes empresas como Boticário, Avon, nós temos editais das empresas da área de informática, porque a lei da informática destina 1,5% do recurso, do lucro líquido para investimento em pesquisa e inovação. A área da energia também, então, editais específicos de Petrobras, ANEEL, da área de informática. Então, isso tudo disponível para o Brasil. Então, instituições como agências de fomento, extremamente importante.
mais editais das grandes empresas, e nós temos ainda disponibilidade de editais externos. Por exemplo, tem o fundo irlandês, que está agora com o edital aberto para desenvolvimento na área marítima, tem o fundo das Nações Unidas disponível para projetos sociais. Então, diversos fundos que os pesquisadores e as startups brasileiras podem acessar, então, acessando assim 1.054 editais. Então, existe muito recurso. Nós temos que desenvolver bons projetos, buscar as instituições de ensino, buscar a parceria, e o que eu posso dizer é a parceria é fundamental para desenvolver mais possibilidades. Nós sabemos que a gente tem sempre falado da quádrupla hélice. A quádrupla hélice é fundamental para fazer a inovação acontecer. Buscar as instituições de ensino, buscar as startups, buscar as agências de fomento, o governo, unindo cada um, contribuindo com a sua parte para desenvolver efetivamente o Brasil, com fomento, como os colegas falaram, fomento para atender as mais diversas necessidades das startups, atender pesquisas de alta qualidade, socializando ou diminuindo a possibilidade desse risco em fazer a startup fracassar. Busque as incubadoras, busque possibilidades junto às instituições de ensino. O IFSU fez uma compra do portal Integra do IFRS, foi uma prestação de serviço, foi desenvolvido no IFRS, chamado portal Integra, que permite que tu visualize todos os desenvolvimentos que o IFSU tem feito como uma vitrine tecnológica, e ainda possa dizer, olha, eu tenho um problema que eu quero resolver no IFSU, e tu, com um formulário muito simples, tu aciona o IFSU. Então, assim, outras instituições também têm os seus formulários e suas plataformas para que a comunidade possa acessar as instituições de ensino. Cada vez mais as instituições de ensino estão trabalhando em parceria, em conjunto, para desenvolver e possibilitar novos desenvolvimentos da nação. Então, busquem as instituições de ensino, busquem as parcerias, e aqui em Sapiranga, então, entre em contato aqui com a professora Marta, que está na minha frente aqui, do campus Sapiranga, e busquem as possibilidades aqui no IFSU. Obrigado. Muito bom. Excelente, Vinícius. Cunha, vamos fazer uma rodada a mais aqui. Cunha, como empreendedor, e a gente viu, então, que tem dinheiro. Tem dinheiro, precisamos de bons projetos. Mas a vida não é fácil. Conta para nós, do ponto de vista de financiamento, algum perrengue, alguma coisa que tu te lembra, assim, que, isso aqui foi difícil, e o que foi, e como é que tu enfrentou isso como empreendedor? Bacana, pessoal. Bom, o primeiro dos perrengues é o seguinte: você vai participar de diversos editais, você vai perder muito tempo escrevendo projetos e vai dar na trave. E você vai ser selecionado para a segunda rodada, para a terceira fase, para a quarta fase, e quando vem a lista, você não foi contemplado. Isso acontece bastante, pessoal. Desmotiva, você fica chateado, só que pode saber que quanto mais você escreve, mais você aprende a escrever, né, esse projeto. Eu até brinco, tem umas amigas minhas, tem uma outra startup, que eu chamo elas de ratinha de edital. Elas pegam todos, é impressionante. Por quê? Porque elas sabem escrever o projeto, elas foram atrás, elas vão aprendendo, né? E eu quero falar diretamente agora, Gibon, para quem está aqui no auditório, aqui em Sapiranga, ou quem está na internet acompanhando, o cara que é empreendedor, a empreendedora, que está indo atrás do seu sonho, que tem uma solução para uma dor da sociedade, das pessoas, de outras empresas, e que muitas vezes está quase quebrando ou vai quebrar, porque é difícil, pessoal, é difícil. Quem fala que é fácil não sabe, nunca fez, nunca foi atrás de empreender mesmo para fazer acontecer. E você pode quebrar, você pode fracassar em um edital, você pode fracassar em outro, você pode fracassar no teu projeto piloto, no teu MVP, e implantar a tua solução. E aqui, o colega falou agora, aqui no Brasil, a gente tem muito na nossa mente ainda que o fracasso é o oposto do sucesso, né? Então, você fracassou, tem lá todo mundo apontando, viu? Em vez de ter ido trabalhar como empregado, em vez de ter feito um concurso público, nada contra quem fez, quem tem vocação para isso, mas você vai ser sempre apontado. Sabe que nos países, nas regiões mais desenvolvidas para o empreendedorismo, norte da Europa, Estados Unidos, a visão deles é diferente. Eles dizem que o fracasso é o degrau para o sucesso, né? Você vai fracassando, até que você aprende. E com os editais, esse é mais ou menos isso também.
você vai dando na trave, não vai dar certo, e daqui a pouco você vai conseguir ser contemplado em algum, porque muitas vezes o teu projeto não está mal escrito, mas a banca avaliadora tem um outro projeto naquele setor que você também está atuando e que também está muito bem escrito, eles só podem selecionar um de cada área. Então, não quer dizer que você está mal. Então, tenta pegar o feedback também das instituições que você está inscrevendo, e aquela coisa que você vai fracassando até ter o sucesso, né? Uma coisa que eu aprendi, que meus sócios aprenderam, é justamente a buscar essas instituições que estão aqui, buscar a FAPERES, buscar o SEBRAE, buscar o SENAI, buscar nas universidades o apoio para conseguir redigir isso e conseguir daí o recurso para tocar o teu sonho adiante. Não desista, vai dar certo. Ótimo, ótimo, Cunha. Eu vou fazer uma indagação aqui para os meus amigos aqui do Sistema S, do Senai e do Sebrae, porque a gente fala de inovação, fala de fomento, a gente fala muito de startup, mas não tem dinheiro só para startup. Tem dinheiro também para o pequeno negócio, né? Tem dinheiro também para a pequena e média indústria, né? Que pode ser o caso de muitos dos senhores que estão aqui. A gente tem que desmistificar que inovação é só startup. Inovação é mais do que startup. É startup e essas empresas, a gente falava acho que ontem, hoje, da economia tradicional, que a gente precisa trazer também cada vez mais para perto da inovação. Então, por favor, pode ser pelo Gustavo, depois o Eric, mas falar um pouco desse setor, fora startup, esses negócios que a gente conhece aí do dia a dia. Gilbom, vou te dizer assim que nos projetos, quando eu falo dos editais, e eu toco vários projetos ali pelo Sebrae, eu nem gosto de falar o termo startup, porque eu acho que tu restringe. E, de alguma forma, quando a gente fala em startup, fala em inovação, são termos, e eu posso falar porque eu estou nesse meio, são termos extremamente vulgarizados. Assim. O cara diz que é startup, não sabe nem muito bem o que é startup, o cara fala que é inovador, não sabe nem bem como é que inova. Então, eu uso muito o termo assim, pequena empresa de base tecnológica, que é o público do Sebrae, faturamento até 4.800.000, então são pequenos negócios que têm a vertente de tecnologia. O que pode acontecer nos editais? Já aconteceu isso também, de ter projetos ali de empresas que têm um negócio tradicional e que desenvolvem eventualmente uma spin-off, um braço tecnológico, um novo modelo de negócios e eles acessam. Então eu entro numa linha assim, ó, pequenos negócios fomentando com base tecnológica. Não é só para startup, isso tem que estar bem claro, porque de repente o cara sabe, esse projeto não é para mim, esse negócio não é para mim, é só para quem é startup, para quem é moderno, usa uma camisa xadrez, aquele lifestyle business startup. Não é isso, tá? Então, daqui a pouco, tu tem um negócio tradicional, vamos lá, vou usar um exemplo aqui, metal mecânico ou área de contabilidade, que são dois mercados mais tradicionais. Mas tu tem alguma ideia que seja inovadora, e, de novo, trazendo para esses nossos projetos aqui, inovação tecnológica, melhoria de produto, ou desenvolvimento de um produto ou melhoria de processo, mesmo o teu negócio sendo tradicional, mas tu está desenvolvendo algo que tem tecnologia embarcada, pode participar, que tu tem chance de ganhar, desde que escreva bem o projeto, que é algo que a gente já foi recorrentemente falado aqui. Oi. Bom, de edital gaúcho, acho que atende todos os públicos hoje, tá? Startup, pequenas, médias, grandes. Além disso, posso citar o fomento da Embrapi, que é para unidades de inovação, então atendem médias e grandes empresas. Dentro hoje da carteira de projetos que nós temos dentro do Senai, vamos encontrar Bosch, BRF, bigs empresas fazendo inovação dentro do Senai, como também vamos encontrar as pequenas e as micro também fazendo essas inovações dentro desses mesmos institutos. Fora esses aspectos de editais isolados, para uma empresa, para um participante, tem editais de trabalho conjunto, por exemplo, tem um edital do Senai Nacional que chama Smart Factory, que está hoje pegando protótipos que já foram construídos e levando para... protótipos pode ser de grandes empresas, pequenas, micros, levando para as PMEs, validando esses protótipos dentro dessas empresas, ou seja, fazendo aquela perna final, ou seja, saindo do protótipo, indo para o produto final, para ele ir para o mercado hoje, e essa validação é toda, aí 80% é bancado pelo Senai Nacional hoje, 20% sai da empresa. Então, não pensem só em editais do tipo, eu, enquanto empresa, ou empreendedor, ou startup, ou grande, ou média, estou participando, mas também há esses editais mais coletivos, alianças industriais, parcerias, que o edital exige que você monte essas parcerias para poder participar. Então, tem um fornecedor teu que você quer qualificar aquilo que tu precisa para a tua organização, junta com ele, entra nos editais, façam a divisão das contrapartidas, dos aportes das empresas, evoluam em coletivo. Vocês percebem que nós evoluímos em coletivo, e as empresas também podem ir nesse sentido.
Desculpa. Beleza, ótimo, que bom. É bom porque é importante que a gente saiba que tem dinheiro para todos os tipos de negócio. E aí, a gente daqui a pouco vai colocar uma pergunta, acho que tem uma pergunta aqui no nosso chat, mas, Vinícius, antes disso, como é que nós, academia, né, aí não só IFE, mas como é que tu está vendo, está fazendo essa relação com o mercado, quer dizer, convidando o mercado, não só as startups que nascem nos nossos ambientes, mas o mercado para vir para dentro da universidade, do IFE, enfim, e poder desenvolver parcerias, que também é uma forma de financiamento, né? Assim, acho que grande parte das instituições já tem as incubadoras, e as incubadoras é um caminho... E eu já vou te encaminhar, que eu acho essa pergunta da Rosa, não, da Rô Santos, ela tem muito a ver com tu pode falar, que é propriedade intelectual, né? Porque isso a gente está fazendo muito nas universidades, protegendo a ideia, né? Então, assim, um caminho é as startups, as incubadoras com a busca de startups e processo de pré-incubação que permite às pessoas, os estudantes e pessoas a desenvolver e incubar a sua ideia. As instituições, a partir do marco legal, então as instituições têm a obrigatoriedade de receber o pesquisador individual que tem uma ideia e que quer patentear e chegar numa instituição e pedir esse suporte das instituições de ensino, e as instituições de ensino têm, por lei, a obrigação de ajudar a esse pesquisador, a esse inventor individual, independente, que ajudar no seu projeto de patente, fazer a redação, ajudar na proteção junto ao NPI. Então, essa parte de proteção individual, as instituições de ensino já fazem isso muito bem, e o marco legal obrigou que as instituições digam, olha, você também vai atender a sociedade. Se um pesquisador independente, um inventor independente tiver uma ideia que precisa desse suporte, as instituições de ensino têm a obrigação, após a lei as leis que fecharam o marco legal de inovação, que a partir da emenda constitucional 85, mais a lei de 2004, a lei de 2016 e 2018, faz com que a instituição seja obrigada a ajudar esse pesquisador a redigir a sua patente e fazer, então, o registro desse pedido de software ou de patente junto ao NPI, que vai permitir, então, que a pessoa tenha a reserva do seu direito de propriedade intelectual. E uma coisa que é importante de propriedade intelectual, às vezes a gente começa a divulgar os nossos desenvolvimentos, cuidado na divulgação desses desenvolvimentos, porque quando tu divulga muito, tu pode acabar perdendo o teu período de graça, que é de 1 ano, e daqui a pouco já começar a contabilizar aquele período para o registro de patente. Então, é muito importante que a pessoa que queira desenvolver uma patente entre em contato com as instituições para poder começar o caminho da redação de patentes. Em todos os sites das instituições tem a parte de inovação ali que mostra o passo a passo para registro de patente. Tem no NPI. O NPI também disponibiliza cursos para a redação de patente e propriedade intelectual. E, além disso tudo, de startups, várias instituições têm os parques tecnológicos, né, que permite, então, com que quando a incubadora liberar essa startup formada, ele possa ir num parque e, como tu bem sabe, né, tem 14 parques disponíveis no Rio Grande do Sul, e esse parque vai ajudar essa startup a consolidar o seu desenvolvimento e ajudar a manutenção da vida dessa empresa. Excelente. Bom, estamos chegando no final, deixei para acabar aqui o painel com o Rafael, porque a vantagem da gente conhecer as pessoas é que a gente sabe a vida pregressa delas, né? A vantagem e a desvantagem também, né? E o Rafael, além hoje diretor da FAPERGS, professor da URGS, mas também um empreendedor, né? Um professor empreendedor, já teve alguns negócios, e numa área difícil, né, de biotecnologia, que não é fácil, propriedade intelectual numa área como essa. Então, fala um pouco sobre isso para a gente fechar, um pouco dessa tua experiência como empreendedor, nessa captação de recursos que tu teve, e fazer uma pincelada também nessa questão da propriedade intelectual, que foi a pergunta que a gente teve aí no chat. Bom, sim, quando eu estava no doutorado, e eu tenho uma formação
tipicamente acadêmica, e quando criança decidi ser biólogo, cientista, professor e fui. Eu estava no doutorado nos anos 90, trabalhando com neurobiologia, pode ser considerada ciência básica, e eu pude ir para o exterior pela primeira vez, fazer um período na Califórnia, e aí eu vi que os professores da minha área pegavam os projetos, e o projeto, além de ser um projeto acadêmico, paper, aquelas coisas, se tornavam empresas, startup, ou pequenas empresas de base tecnológica. E esses eram os caras que eu lia, né? Os cientistas que eu lia. Eu disse, pô, mas o cara tem empresa, e a empresa nascia dentro da universidade, e nascia com participação do professor, e nascia com participação dos alunos. E isso era 1997, porque eu já sou um pouco antigo. E aquele negócio ficou muito forte em mim, né? Desde que eu era aluno, mas na época no Brasil era meio impensável e muito estranho falar na academia sobre isso. Era uma coisa... se hoje ainda devia ser mais natural, naquela época era uma coisa marciana, né? Então, bem mais tarde, eu já professor da URGS, junto com outros colegas, já num cenário de investimento muito positivo, em meados dos anos 2000, e já com mudanças legislativas que, por exemplo, tornaram legal que o Estado subsidie tecnologia no setor privado. Antes de meados dos anos 2000, isso era basicamente ilegal no Brasil. Resolvemos colocar em prática a ideia de transformar a pesquisa na nossa área, pesquisa biológica, biotecnológica, em áreas como neurociência e câncer, na criação de algumas startups. E o meu laboratório de pesquisa já deu origem a 5 startups, que é um laboratório de câncer, de biologia de câncer e neurobiologia, todas elas com envolvimento de alunos formados pelo laboratório. Eu estive diretamente envolvido na fundação como cofundador de 4 startups, quebrei 2, portanto eu tenho currículo e aprendizado acumulado. O bom é que é currículo nessa área, né? Não é fracasso. O que eu acho... Bom, e aí todas elas conseguiram fomento, né? Inclusive Sebrae, CNPq, FINEP e assim por diante, e conseguiram alguma inserção no mercado e foram cases, né, que fizeram alguma diferença no sistema, mesmo aquelas que já fecharam. Eu acho que essa spin-off acadêmica, né, essa pequena empresa inovadora que surge diretamente dentro da universidade, como um filhotinho que brota da universidade, como um fruto direto da pesquisa científica que é feita na universidade, ela é uma peça fundamental, né? E o benchmark internacional nos conta como ela é uma peça fundamental. Se pegar as grandes empresas que fizeram as grandes revoluções, certamente na minha área, todas, de alguma forma, nasceram ou estiveram vinculadas à universidade nas suas fases iniciais, seja num parque tecnológico, numa incubadora, seja utilizando algum recurso da universidade, né? Se vocês conhecem a história do Google, em algum momento, eu acho que é o Google, né, em Stanford, que os caras da administração da universidade disseram, olha, tem um pessoal aqui usando a rede da universidade para um negócio muito estranho, e não é autorizado, né? E eles estão usando os servidores, estão ocupando espaço de rede, e eles estavam implementando o protótipo do negócio, sem pedir para ninguém. E os reguladores da universidade, uma coisa que não aconteceria aqui, tiveram a lucidez de dizer, deixa os guri, né? Vamos deixar rolar, e permitiram que aquilo gerasse o Google, né? Bom, eu sei que tem muita gente que fala que a propriedade intelectual está ultrapassada, né? Nesse ambiente de inovação, né, no ecossistema, com startup e tal agora, a gente é muito influenciado pela parte da tecnologia digital e da tecnologia de informação, porque é uma coisa que sobressai no cenário, principalmente em cenários que não estão acostumados com riscos e prazos tão longos como na biotecnologia. Então, o pessoal já tem uma outra cultura de inovação aberta, de rápida evolução dos sistemas, que não vale nem a pena tentar proteger alguma coisa e tal. Mas, por exemplo, na biotecnologia ainda é fundamental a propriedade intelectual, ainda é uma peça crucial, né? Muitas vezes, se tem alguém aqui que é da academia nessa área, que é aluno de mestrado, doutorado, graduação e está envolvido em pesquisa,
quando a gente solta a informação na forma do artigo, na forma da tese, sem tomar cuidado de pensar se aquilo geraria propriedade intelectual, é a maneira de garantir que a tua pesquisa não vai chegar a lugar nenhum do ponto de vista de aplicação prática. Então, eu estou muito acostumado em banca de tese, e o cara está sempre curando Alzheimer, curando câncer, curando diabetes, né? Sempre tem um medicamento potencial novo, uma descoberta de um gene novo que é importante e tal. E, no final, eu pergunto, tá, e a propriedade intelectual dessa área, do teu tema de pesquisa? E a maioria não tem noção, nunca procurou. E eu digo, olha, se tu está dizendo que tu achou uma coisa realmente que tem esse potencial que tu está dizendo, e tu está aqui nos contando e não pensou na propriedade intelectual, tu matou o projeto. Vai ser o paper, vai ser a tese, gerou conhecimento, legal, tu titulou, mas não vai, né? Então, sim, e na biotecnologia em saúde, que é a área que eu me aventuro, é muito comum prazos de P&D de 10, 20 anos, sem nenhum faturamento. Empresas que nunca soltaram uma nota fiscal, que são empresas consideradas importantes no setor, promissoras, têm altas valuations, e estão ali há 10, 15, 20 anos. Né? A gente tem uma empresa que saiu do laboratório, que talvez é de maior projeção, é a Zio Biosciences, da Caroline Brunetto, que está, eu não posso contar tudo, mas ela está muito perto de lançar um produto que eu acho que vai mudar muito o cenário, né, e vai entrar no sistema público de saúde e vai realmente fazer agora a empresa decolar do ponto de vista financeiro também, mas ela é uma empresa que tem uma valuation muito alta no mercado, tem investimento privado, tem investimento público alto também, mas ela nunca emitiu uma nota fiscal. E ela foi fundada em 2012, há 10 anos na estrada. Né? E, então, nessa área, essa é uma área que exige sistemas de inovação e economias muito amadurecidas, capazes de absorver esses prazos e esses riscos. Né? Um medicamento da pesquisa básica a chegar a ser usado no tratamento clínico é uma chance em 20 mil, uma chance e é $1,5 bilhão de dólares, e tem que ter um monte de agentes, um monte de tipos de financiamento. É um jogo muito pesado, né? De longo prazo, de altíssimo risco, e ele se torna economicamente viável numa questão de escala. Então, as grandes indústrias farmacêuticas conseguem tornar isso viável. Enfim, mas, sim, tem áreas que a propriedade intelectual é fundamental, e acho que o recado é, pensem, se alguém aqui está envolvido, né, em fundação de startup, ou está trabalhando em uma, ou está na academia fazendo pesquisa, que acha que tem algum potencial de inovação, prestem atenção na questão da propriedade intelectual. Toda entidade de ensino superior hoje tem o seu escritório lá, como o colega falou, de patentes, tem o seu escritório de propriedade intelectual, transferência de tecnologia, e eles sabem hoje como lidar, né, com o processo e como garantir que a gente use a patente como um mecanismo de proteção do investimento público e privado feito naquele projeto. Que a gente use isso como uma garantia de que nós não vamos perder ele para algum pirata de graça, e nos preocupamos em proteger aquele investimento, aquele trabalho que foi investido ali. Excelente, excelente, obrigado. Gente, não há mais tempo para nada, temos que fechar aqui o painel. Excelente painel, um assunto extremamente importante. Qualquer ecossistema de inovação, um dos pilares é o financiamento desse ecossistema, né? Público e privado, então é um assunto importante. Tivemos aqui especialistas que nos trouxeram um pouco da sua visão, não tem como a gente dizer tudo aqui, né? Agradeço a cada um de vocês, né, da experiência de vocês. E o que a gente leva daqui? Tem dinheiro, precisamos de bons projetos, não é só para startup. Tá? E a colega ali, acho que é Rosa, né, não sei, que fez a pergunta, Foste tu? Ah, legal. Cada edital daqui dos nossos parceiros e outros tem regras também com relação à propriedade intelectual do edital. Então, fica difícil a gente dizer de forma ampla, mas acho que é importante isso que tanto o Vinícius quanto o Rafael trouxeram em relação à propriedade intelectual. Muito obrigado. Até o próximo painel agora, 6h30, temos uma música ali da nossa banda, e já vamos começar outro painel. Eu já estou roubando o lugar do Daniel aqui. Vamos lá.
Aí, Gibão, tá roubando? Não, é parceria total por aqui. Muito bem. Esse foi, então, mais um grande painel por aqui. Esse baita bate-papo, captação de recursos para fomentar a inovação e o empreendedorismo aqui no nosso Summit 2022.